Neste vídeo vamos resolver alguns exercícios e aprender algumas coisas novas. A primeira coisa nova que você vai aprender aqui é como calcular a distância de um ponto a uma reta. Temos aqui uma reta R com esta equação cartesiana e temos um ponto com estas coordenadas. Desenhei o ponto, desenhei a reta. Eu preciso achar a distância deste ponto até esta reta. Como? Como definir a distância para começar? É essa distância aqui? É essa distância aqui? Ou essa talvez? Vamos combinar que a distância do ponto à reta é medida pelo segmento entre o ponto e a reta que forma um ângulo reto com a reta. Então a distância vai ser a menor distância possível. Esta aqui. Vamos fazer um plano. Se eu achar uma reta perpendicular à reta R que passe pelo ponto P, eu terei tudo do que eu preciso. Eu vou chamar esta reta de reta S. Qual é a equação desta reta S? Se eu tenho a equação cartesiana da reta R, o vetor de coordenadas 3 menos 1 é um vetor perpendicular a R. Isto significa que o vetor 1, 3 é um vetor perpendicular à reta S. Logo, eu posso escrever a equação cartesiana da reta S como sendo 1 vezes x mais 3y mais um gama, que eu não sei ainda, igual a 0. Como descobrir esse gama? Bem, eu sei que a reta S passa pelo ponto P. Então, se eu substituir as coordenadas de P na equação cartesiana de S, eu vou achar o valor de gama. Chego à conclusão, então, de que o gama vale menos 5. A equação de S vai ficar esta aqui, x mais 3y menos 5. A equação de R nós temos desde o começo. Basta agora eu achar este ponto aqui, onde a reta S intercepta a reta R, eu vou chamar esse ponto de Q, e calcular a distância de P até Q. E nós sabemos como calcular a distância entre dois pontos. Vamos achar o ponto Q. Para achar o ponto Q, eu resolvo o sistema de equações que consiste da equação de R e da equação de S. Este sistema aqui. Resolva esse sistema. Dê pausa e resolva esse sistema. Daqui a pouco eu digo as soluções. As coordenadas do ponto Q vão ser menos 2/5 e 9/5. E agora basta calcularmos a distância entre P e Q para resolver o problema. Usando a fórmula da distância, nós colocamos as coordenadas dos dois pontos e chegamos a este valor. E resolvendo essa contarada toda, vamos chegar à distância de raiz de 160 sobre 5, ou 4 vezes raiz de 10 sobre 5. Este é o valor da distância entre o ponto P e o ponto Q. Consequentemente, é a distância entre o ponto P e a reta R. Ai, mas que trabalho, que chato, vou ter que fazer isso toda vez que tiver que calcular a distância de um ponto a uma reta? Bem, se você está vendo este vídeo, é bem provável que você seja aluno da computação. E a motivação principal por trás da computação é a preguiça.
Você quer resolver não o mesmo problema várias vezes. Você quer resolver este tipo de problema uma vez só, de uma vez por todas. Você quer escrever um programa para resolver esse problema. Você quer generalizar esta solução. Como nós podemos fazer isso? Assim, nós vamos trabalhar com valores genéricos, com variáveis, em vez de trabalhar com números específicos. Aqui o nosso ponto P tem coordenadas x0, y0, e a nossa reta R tem esta equação cartesiana de coeficientes alfa, beta e gama. E o problema já está resolvido, é só refazer tudo que nós fizemos usando estas variáveis. Nós vamos começar descobrindo a equação da reta S, desta vez vamos descobrir as equações paramétricas, que fica mais fácil. Nós sabemos que a reta S contém o ponto P, que é o único ponto cujas coordenadas nós conhecemos. Então, vamos ter nas equações paramétricas da reta S, x0 e y0, que são as coordenadas do ponto P. E, multiplicando o parâmetro t, nós vamos ter as coordenadas de um vetor paralelo à reta S, que é este vetor aqui, que nós descobrimos que tem as coordenadas alfa e beta, pois este vetor é um vetor normal à reta R. Então, temos a equação paramétrica da reta S. Agora, precisamos descobrir as coordenadas do ponto Q. Para o ponto Q, nós temos que valem as equações da reta S. Então, o ponto Q tem esta forma. Ou seja, as coordenadas de Q satisfazem as equações paramétricas da reta S, x e y. Além disso, o ponto Q também satisfaz as equações da reta R. E esta equação diz exatamente isso. O ponto Q satisfaz a equação da reta R. Resolvendo esta equação para T, nós vamos chegar à seguinte solução. Não entre em pânico ainda. Lembre que tudo isso é para o nosso bem. E você não vai precisar reproduzir isso, mas se você conseguir acompanhar os passos que estão aqui no vídeo, também estão no PDF linkado na descrição, você vai ter dado mais um passo na direção da sua formação de programador. Usando este valor de t, você descobre uma expressão para as coordenadas do ponto Q. E agora você calcula a distância entre o ponto P e o ponto Q, como nós fizemos. As coordenadas do ponto P estão aqui, as coordenadas do ponto Q estão aqui, com o t substituído por esta monstruosidade. Jogando tudo isso na fórmula da distância entre dois pontos, o resultado vai ser este aqui. E esta é a fórmula que nós estávamos procurando. Toda vez que eu tiver um ponto de coordenadas x0, y0 e uma reta R de equação cartesiana alfa x mais beta y mais gama igual a zero, a distância entre o ponto e a reta vai ser dada por esta expressão. No PDF você encontra todos os detalhes deste desenvolvimento. Você pode ficar curioso de onde apareceu este módulo. Na verdade, quando você substituir o valor de t nas coordenadas do ponto Q e calcular a distância entre P e Q, este valor vai ser elevado ao quadrado e depois vai aparecer dentro de uma raiz quadrada.
Quando você eleva ao quadrado e tira a raiz quadrada, nós combinamos usar apenas o valor positivo, já que nós estamos calculando uma distância, que nunca pode ser negativa. Esta é a fórmula. Como exercício, você pode pegar o exemplo que nós fizemos no início do vídeo e resolver simplesmente aplicando esta fórmula e ver que os valores vão coincidir. Nós podemos também brincar de distância entre retas, mas aí precisamos tomar cuidado, porque se duas retas são concorrentes, a ideia de uma distância entre elas fica meio estranha. Vamos combinar que neste caso a distância entre as retas vai ser igual a zero. Se as retas forem paralelas, aí sim nós podemos ter situações interessantes. Vamos combinar que a distância entre duas retas paralelas vai ser a distância ortogonal entre elas, ou seja, comprimento de um segmento de reta que faz ângulo reto com as duas retas. O comprimento desse segmento de reta sendo D, nós vamos dizer então que a distância entre as duas retas é D. A maneira mais fácil de calcular esta distância é escolher um ponto qualquer em uma das duas retas e calcular a distância deste ponto até a outra reta, usando a fórmula que nós acabamos de ver. Vamos ver um exemplo. Temos aí duas retas, R e S. Uma maneira de verificar que estas duas retas realmente são paralelas é verificar que os coeficientes do x e do y de uma das equações são múltiplos, respectivamente, dos coeficientes do x e do y da outra equação. 3 é igual a 2 vezes 1,5. Menos 6 é igual a menos 4 vezes 1,5. Isto é a mesma coisa que dizer que o vetor 3 menos 6 é múltiplo do vetor 2 menos 4. Como estes dois vetores são normais às duas retas, respectivamente, como eles são múltiplos um do outro, como eles são paralelos, as duas retas têm a mesma direção. Vamos agora escolher um ponto P pertencente a R. Que tal o ponto 0 menos 1/3? E agora calculamos a distância entre o ponto P e a reta S. Usando a fórmula que nós acabamos de ver, vamos ter esta expressão. E depois de fazer todas as contas, vamos chegar a este valor, 19 raiz de 5 sobre 30. Esta é a distância entre as duas retas. Um outro problema, um pouco mais simpático. Este problema pede para nós acharmos o ponto simétrico P' ao ponto P em relação à reta R. Nós temos uma reta R com esta equação cartesiana e este ponto P com estas coordenadas. Desenhei já aqui o ponto e a reta. O ponto simétrico vai ser um segundo ponto, P', que eu estou desenhando aqui sem ter a mínima ideia se a posição está correta ou não, tal que a reta R é um eixo de simetria. É como se a reta R fosse um espelho, P fosse um ponto e P' a imagem do ponto P no espelho. Como vamos descobrir isso? O desenho já dá uma pista. Esta linha tracejada forma um ângulo reto com R. Logo, a reta onde está contido este segmento tracejado é perpendicular à reta R. Este ponto aqui é o ponto que eu vou chamar de Q, que é a interseção entre as duas retas. E o ponto Q é o ponto médio do segmento P'. Eu vou ter as coordenadas de P que me foram dadas. Eu terei descoberto
as coordenadas do ponto Q. Sabendo que o ponto Q é o ponto médio do segmento tracejado, eu descubro as coordenadas de P'. Este é o nosso plano. Tracei a reta S perpendicular à reta R. Qual é um vetor diretor de S para eu poder escrever as equações paramétricas de S? Qualquer vetor diretor de S vai ser perpendicular a R. E eu descubro as coordenadas de um vetor perpendicular a R simplesmente olhando a equação cartesiana de R. Preciso de um ponto que pertence a R. O próprio ponto P serve. Pego as coordenadas do ponto P e aqui eu somo com as coordenadas de um vetor direção de S, que é simplesmente o vetor 2 menos 1, e aí está. Agora preciso descobrir as coordenadas do ponto Q. O ponto Q vai ter coordenadas x e y que satisfazem ao mesmo tempo as equações paramétricas de S e a equação cartesiana de R. Eu posso simplesmente substituir 4 mais 2t e 1 menos t no lugar do x e do y, respectivamente, aqui na equação de R, e descobrir o valor de t. Resolvendo a equação para t, eu chego à conclusão de que o t vale menos 1. Este é o valor de t para o ponto Q. Substituo este valor de t aqui nas equações de S e vou chegar à conclusão de que o Q tem coordenadas 2 e 2. E agora precisamos descobrir o ponto P'. Vamos trabalhar com vetores em vez de distância. O vetor QP deve ser igual ao vetor P'Q, para que Q seja o ponto médio deste segmento. Vamos calcular o vetor QP. Subtraindo 4 menos 2 e 1 menos 2, chegamos a este valor. De fato, para chegar de Q até P, eu ando 2 unidades para a direita e 1 para baixo. O vetor P'Q também precisa ser 2 menos 1. Chamando as coordenadas de P' de x e y, o vetor P'Q vai ser 2 menos x, 2 menos y. A diferença das coordenadas de Q menos as coordenadas do P'. Com isso, nós temos duas equações. 2 menos x é igual a 2 e 2 menos y é igual a menos 1. Isso me dá x como sendo 0 e y sendo 3. Problema resolvido. P', o ponto simétrico de P em relação à reta R, tem estas coordenadas. Um problema agora envolvendo bissetrizes. Tenho aqui duas retas, R1 e R2. R2 é esta reta horizontal, y igual a menos 3. Nós vimos, quando falamos de ângulos entre retas, que estas duas retas concorrentes formam dois ângulos. Posso chamar este ângulo aqui de θ1 e este outro ângulo aqui de θ2. A bissetriz de um ângulo é uma reta que particiona este ângulo em dois ângulos iguais. Esta reta preta vai ser uma bissetriz e esta outra reta preta vai ser a outra bissetriz. S1 e S2 eu decidi chamá-las. Eu quero achar as equações destas duas bissetrizes. Como fazer isso? Vamos trabalhar com S2 aqui, fica mais fácil de visualizar. Qualquer ponto de S2 está à mesma distância de R2 que de R1. Lembrando que as distâncias
são medidas ortogonalmente. Então, esta distância D é igual a esta distância D. E isto vale não só para este ponto, vale para todos os pontos de S2. Vamos chamar este ponto genérico de P. O que eu acabei de dizer é que a distância entre este ponto genérico P e R1 é igual à distância entre este mesmo ponto genérico P e R2. E isto vale para qualquer ponto P de coordenadas x e y. É um ponto genérico P de coordenadas genéricas x e y. A igualdade entre essas distâncias pode ser escrita usando a fórmula que nós vimos no início deste vídeo, usando x e y como as coordenadas do ponto genérico P. Aqui a equação cartesiana de R, os coeficientes alfa e beta elevados ao quadrado dentro da raiz quadrada. Esta equação de R2 pode ser enxergada como uma equação cartesiana, que seria y mais 3 igual a 0. Os coeficientes são 0 e 1. O x não aparece, então o coeficiente do x é 0. Desenvolvendo esta equação, nós chegamos a esta equação envolvendo módulos. E você precisa lembrar como nós podemos resolver equações assim. Basicamente, são dois casos. Temos duas expressões entre estas barras verticais de módulo valor absoluto. Os únicos dois casos que nós precisamos considerar são: as duas expressões têm o mesmo sinal ou as duas expressões têm sinais diferentes. Então vamos dividir esta resolução em dois casos. Se as duas expressões tiverem o mesmo sinal, eu posso simplesmente ignorar as barras de valor absoluto. E eu vou chegar a esta seguinte expressão. E esta é a equação de uma das bissetrizes. No caso 2, se as expressões tiverem sinais diferentes, significa que uma é positiva e a outra é negativa. Eu vou manter a expressão do lado esquerdo e trocar o sinal do lado direito. Podia ter feito o contrário, trocar o sinal do lado esquerdo e manter o sinal do lado direito. Desenvolvendo, nós vamos chegar a 3x mais 9y mais 14 igual a 0, que é a equação da outra bissetriz. Qual delas é S1 e qual delas é S2? Aqui, olhando para esta primeira equação, se você jogar o y para o outro lado, você vai ficar com a equação reduzida y igual a 3x menos 16 como coeficiente do x. Vai ser positivo, a inclinação da reta vai ser crescente. Então, esta reta vai ser a bissetriz crescente S1. Esta é a equação de S1. E a outra reta, eu teria y igual a menos 3x menos 14, tudo isso sobre 9, é a reta decrescente, S2. Aí está. Usando a noção de distância entre ponto e reta, nós achamos as equações das duas bissetrizes entre estas duas retas. E isto encerra o vídeo de hoje. No PDF linkado na descrição, você já pode resolver todos os exercícios das aulas 4 e 5. Bom trabalho para você e até o próximo vídeo.